Dando continuidade ao nosso vídeo sobre o mercado de trabalho no setor aeroespacial, se você não assistiu a primeira parte, eu recomendo fortemente que você assista antes. E agora nós vamos falar aqui um pouco sobre como que está esse setor aqui no Brasil. E para isso eu vou dividir em dois segmentos: o setor aeroespacial dentro do setor privado e o setor aeroespacial dentro do setor público. E já falando do setor público, eu vou apresentar aqui algumas das oportunidades para um engenheiro aeroespacial trabalhar aqui no Brasil. A Agência Espacial Brasileira, a AEB, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA, da Força Aérea Brasileira, que dentro dele você vai encontrar vários institutos, como por exemplo, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, o IAE, o Instituto de Estudos Avançados, o IEAV, o Centro de Lançamento de Alcântara, o CLA, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, o CLBI, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, o Centro Espacial ITA, que é o CEI, e o Centro de Operações Espaciais, que é o COP, que pertence ao Comando de Operações Aeroespaciais, o COMAI, que também pertence à Força Aérea Brasileira, sendo esse último o local onde eu trabalho. E pelo fato dessas instituições serem públicas, a forma mais comum para você entrar lá é fazendo um concurso público. Então, agências como, por exemplo, a AEB e o próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, abrem vagas para concursos para admissão de novos servidores. Alguns desses institutos e centros que pertencem à Força Aérea Brasileira, por exemplo, a forma mais simples seria você entrando no ITA e se formando como militar. Uma outra possibilidade seria você, depois de formado em uma faculdade de engenharia civil, que não seria militar, fazer um concurso para ingressar tanto no Exército, quanto na Marinha, quanto na Aeronáutica, como um engenheiro. Só que o problema é que, até onde eu sei, não existem vagas para engenheiro aeroespacial. Então você teria que entrar como um outro engenheiro e aí depois tentar trabalhar em algum desses centros. Seria uma possibilidade. E alguns desses institutos, como o INPE e o próprio DCTA, oferecem vagas para pesquisadores, oferecendo bolsas de pesquisa. Essa também seria uma outra alternativa para que você, como um civil, pudesse trabalhar dentro de um dos institutos militares da Força Aérea. A gente encerra assim então a parte do setor público. Eu vou falar agora um pouco das oportunidades dentro do setor aeroespacial no setor privado. Algumas das empresas que trabalham com engenharia aeroespacial no Brasil são a Acrux Aerospace Technologies, a Airvance, a Vesat Aerospace, a Pion Labs, a Visiona Tecnologia Espacial, a AKE, a Avebras e a EL Sistemas. E essas empresas possuem vários projetos dentro do setor aeroespacial, como na parte de desenvolvimento de pequenos satélites, de foguetes e serviços dentro do setor aeroespacial. E dando uma dica, uma orientação de qual seria o caminho para entrar e trabalhar em uma dessas empresas, seria já desde o início da graduação buscar pesquisar e entender quais são as necessidades dessas empresas. E o quanto antes ir se preparando e ir se capacitando para tentar uma oportunidade em alguma delas. E para fechar essa segunda parte do vídeo, vou responder algumas das perguntas que o pessoal trouxe aqui no canal. Primeira pergunta do Crido. Queria saber como é a carreira acadêmica na engenharia aeroespacial, se é melhor mesmo seguir no mercado de trabalho ou não. A carreira acadêmica dentro do setor aeroespacial é uma outra possibilidade que eu deixei exatamente para responder com essa pergunta. E você pode sim seguir na carreira acadêmica dentro da engenharia aeroespacial aqui no Brasil, sem problema algum. Eu trouxe inclusive no vídeo anterior a este, dentro dessa playlist Engenheiro Aeroespacial Responde, algumas das faculdades que oferecem o curso de engenharia aeroespacial aqui no Brasil. Se é melhor ou não seguir dentro da carreira acadêmica na engenharia aeroespacial, depende muito do seu perfil. Se você tem interesse em seguir na área de pesquisa, em ser professor acadêmico, aí sim é melhor você seguir nessa área. E o caminho para você se tornar um professor e um acadêmico dentro da engenharia aeroespacial é o mesmo como para qualquer área, que seria fazer um pós-graduação, um mestrado, um doutorado e então aplicar para as vagas de professores. Segunda pergunta que trouxeram aqui no canal, que foi do The Destroyers BR. Como um engenheiro aeroespacial trabalha aqui no Brasil? Quem se forma nessa área tem muitas dificuldades para conseguir emprego no Brasil ou fora? Muito bem, a primeira parte da pergunta já está respondida ao longo do vídeo. Nós temos várias oportunidades de trabalho aqui no Brasil, seja no setor público ou no setor privado. Agora, se é difícil ou não conseguir uma vaga de trabalho dentro do setor aeroespacial aqui no Brasil, é uma pergunta um pouco relativa. Porque o que seria difícil? Porque dentro desse setor, você vai precisar sim se capacitar, se especializar, ganhar experiência na área. E na verdade isso não é muito diferente do que várias outras profissões também exigem, tanto aqui no Brasil quanto fora. Claro que na parte espacial nós temos sim algumas restrições a mais. É óbvio que não temos tantas oportunidades e tantas vagas dentro do setor aeroespacial aqui no Brasil como temos em algumas outras áreas de atuação,
sei lá, como direito ou medicina, talvez. Mas não é nada impossível. Então talvez exija uma dedicação um pouco maior para que você consiga um emprego ou uma oportunidade de trabalho dentro do setor aeroespacial aqui no Brasil, isso é fato. Mas a minha maior dica para quem está pensando em seguir nessa área é se preparar muito bem, se preparar com antecedência. Então já buscar saber o que você vai querer fazer, se você vai querer ir para o setor privado, se você vai querer ir para o setor público, e desde cedo, o quanto antes, já ir se preparando e ir se capacitando para conseguir uma vaga de trabalho aonde você quiser. E agora a terceira e última pergunta do Pedro Martins. Como é o mercado brasileiro para um engenheiro aeroespacial? Existem boas opções no território nacional ou só lá fora mesmo? Bom, essa pergunta mais uma vez eu já vim respondendo ao longo do vídeo, comentei um pouco na pergunta anterior, e a resposta é sim, existem oportunidades aqui no Brasil. Mas aí você pergunta, são muitas? A resposta é não. E isso é muito simples, não só para o setor aeroespacial, mas como para qualquer setor. Para que um setor cresça dentro de um país, ele precisa receber investimento. E no setor aeroespacial não é diferente. Ou seja, se um país investe muito dinheiro naquele setor, ele tende a crescer mais. Então você pega países como a Índia, o Japão e a China, eles investem uma grande quantidade de dinheiro dentro do setor aeroespacial. Não vou nem comentar aqui os Estados Unidos, que a gente já sabe que é uma das maiores ou a maior potência mundial em termos de exploração espacial. E isso acontece porque, em grande parte, há um investimento grande do próprio governo dentro desse setor, que faz movimentar todo o mercado das empresas e faz movimentar o mercado de trabalho e por aí vai. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem tanto investimento. Consequentemente, nós temos menos oportunidades. Mas eu não estou falando que elas não existem. A gente tem algumas aí. E assim chegamos ao final desse vídeo sobre esse tema do mercado de trabalho dentro da engenharia aeroespacial. Eu espero que eu tenha respondido a algumas das dúvidas, e se ficou mais alguma, não deixe de colocar aqui nos comentários, bem como falar o que você achou do vídeo. E se você chegou no canal Um Pequeno Passo e ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você quiser saber as novidades do espaço aqui do canal, acompanhe Um Pequeno Passo nas mídias sociais. Muito obrigado por assistir e até a próxima!